Abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Acompanhe a leitura que passo a fazer do verso de número 11 ao verso de número 15. Tito 2, de 11 a 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, a Tua palavra acaba de ser lida neste momento de culto, de adoração a Ti que prestamos, confiados na mediação do Teu Filho Jesus e na operação do Teu Espírito. O que suplicamos, a obra continuada do Teu Espírito, atuando em nosso coração agora, pela iluminação espiritual sobre todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A doutrina reta, bíblica, precisa, profunda, verdadeira, e a vida cristã, a resposta prática, as escolhas, as decisões que nós tomamos, são muitas vezes apresentadas no ambiente religioso ou cristão como coisas separadas por um abismo. Alguns enfatizam um discurso da necessidade da ortodoxia, da teologia precisa, do conhecimento apropriado, renegando a uma menor importância as respostas que, como cristãos, nós somos chamados a dar às escolhas e decisões que tomamos na vida. Numa reação pendular, nós encontramos outras pessoas no meio religioso enfatizando o cristianismo nos seus aspectos práticos, as escolhas, as decisões, criando códigos de conduta que facilitarão a sua vida nas tomadas de decisões, mas desprovidas de uma orientação precisa a respeito das verdades de Deus, que são as bases para as nossas práticas. Estes discursos separam aquilo que Deus uniu e comunicam um desvio medonho, danoso e maligno para a vida dos ouvintes da palavra de Deus, que é uma separação abismal entre a ortodoxia, a crença reta, e a ortopraxia, a prática correta também. Não é assim que a Escritura Sagrada nos apresenta estas verdades. Teologia e prática, doutrina e vida, são aspectos que vêm unidos na palavra de Deus para a nossa vida cristã. Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, orientando aquele que ele deixou para dar continuidade ao trabalho missionário e pastoral que havia sido iniciado pelo apóstolo Paulo na ilha de Creta, produzindo os primeiros convertidos, ele então se dirige a Tito trazendo uma orientação prática de assuntos teológicos densos e profundos, unindo, portanto, estes dois elementos e apresentando-nos até mesmo para nós que somos ministros do Evangelho o ideal pastoral, que é a busca precisa da verdade profunda e verdadeira
bíblica, como está sendo apresentado, desculpe-me o pleonasmo aqui, e ao mesmo tempo o engajamento e o entrelaçamento dessa verdade com a nossa vida, porque nós não somos cérebros em palitos, nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus e convocadas pelo Senhor para experimentarmos a plenitude da vida que Cristo veio nos oferecer com a sua obra. E, portanto, baseado nisto, é que eu lhe convido a nesta manhã refletirmos sobre o profundo tema da graça de Deus revelada a nós, relacionando-a com a nossa vida. O tema, portanto, da mensagem desta manhã é a graça de Deus revelada a nós. De que maneira esta graça que foi revelada a nós foi apresentada por Paulo aqui nestes versículos que nós lemos? Acompanhe a leitura. Primeira verdade que o texto sagrado vai nos apresentar é que a graça divina se revelou salvadora sem acepção, sem preconceito ou distinção qualitativa das pessoas. É isso que significa acepção. Eu olho alguém e me aproximo de alguém porque ela tem alguma virtude ou alguma qualidade que eu acho que vai ser bom para mim ou que eu valorizo. E, portanto, trato de maneira diferenciada seres humanos que foram igualmente criados à imagem e semelhança de Deus, fazendo acepção de acordo com os valores que são determinantes em meu coração. Você sofre tentações semelhantes também. Cada um de nós temos códigos de valores que temos como altos em nossa vida. Agora, tratar as pessoas de acordo com esses critérios é fazer acepção. Pode ser por fatores econômicos, pode ser por fatores estéticos, pode ser por fatores intelectuais, podem ser por fatores familiares, e assim eu distingo as pessoas e trato diferenciadamente aqueles que Deus tratou igualmente, porque todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus e todos somos afetados pelo pecado. Olha como Paulo explica isso, versículo número 11, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Graça, tema essencial do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que significa, naquela definição mais simples, um favor imerecido. Comentava no estudo bíblico de quinta-feira, como a raiz não bíblica da nossa cultura cristianizada, sob influência católica romana, nos leva a confundir profundamente alguns conceitos teológicos. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer assim: se Deus achar que eu mereço essa graça, isso é uma contradição de termos, essa sentença ela se anula, porque se a graça é um favor imerecido, você nunca vai merecer uma graça. Se merece, já não é graça, é um pagamento, uma retribuição, um salário, que não tem problema nenhum. Se você trabalhou, você é digno do seu salário, mas já não é graça, diz. Então, se Deus estabeleceu para mim a recompensa do meu esforço, aí é outra história. Mas se você está falando de graça, você está falando decididamente de uma coisa que você sabe que não merece. A redenção nossa é absolutamente pela graça. Graça. É esta realidade que Paulo está dizendo a Tito o seguinte: esta graça de Deus se manifestou como salvadora. O favor imerecido maior. E não é difícil nós percebermos isso, de que forma mais rica, profunda, abrangente e poderosa a graça de Deus possa se manifestar na vida de pecadores, senão salvando-nos de uma condenação que merecemos. Preste atenção, todos nós merecemos. O problema nosso é que nós não temos Deus como referência em nossa vida. Essa é uma boa parte dos problemas de distorções de interpretações que temos em mente. Nós temos nós mesmos como referência em nossa vida. Nossos sonhos, nossos valores, nossos projetos, nossa riqueza, nosso sucesso, nossa família, e nos comparamos entre nós e assim ranqueamos-nos entre nós. Deus olha do céu e diz: quão tolos são estes humanos, que se comparam tendo a medida infinitamente medonha, pequena e miserável das virtudes deles mesmos. Porque o melhor de nós,
por mais distante que esteja do pior de nós, está infinitamente distante de Deus. Quando Deus é a referência para a nossa medida dos valores da vida, não faz sentido as acepções de pessoas. Porque é como se nós estivéssemos disputando uma maratona, medindo em torno de metros e quilômetros a nossa distância, quando a referência deveria ser a brilhante estrela de outra galáxia. O que são quilômetros diante de bilhões de anos-luz de outra galáxia? Então Paulo diz o seguinte: esta graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação para pecadores e merecedores. E ele diz: a todos os homens. Obviamente, nós sabemos pela palavra de Deus que nem todos os homens serão salvos. Portanto, Paulo não está dizendo aqui que a graça de Deus está salvando absolutamente cada integrante da humanidade. O que ele está dizendo é que agora, na nova aliança em Cristo Jesus, não há mais uma primazia de um povo sobre os outros. Não tem judeu em primeiro lugar e gentil em segundo lugar. Não há um povo que diz: esse é mais querido de Deus e o outro é menos. Deus gosta mais de americano e de europeu, mas não gosta de latino e africano, por isso que tem tanta miséria assim. Não, não é. Ele diz: essa graça salvadora se manifestou a todos os grupos humanos. Onde houver humanidade, a graça de Deus está indo alcançá-los pelo movimento missionário da igreja. Aquilo que nós oramos hoje, aquilo que nós tomamos parte contribuindo, nada mais é, nada menos, presta atenção, do que tomar parte do que Deus está fazendo na história, manifestando graça salvadora a todos os homens. Das tribos da floresta amazônica aos condomínios mais ricos dos países mais desenvolvidos, a graça de Deus pelo Evangelho de Cristo está revelando sua face redentora. É isso o que Paulo está dizendo, sem acepção de pessoas. Deus não prefere o rico ao pobre, ou o pobre ao rico, o negro ao branco, ou o branco ao negro, o inteligente PhD ao analfabeto, o obeso em detrimento do que sofre de bulimia. A graça de Deus está se manifestando salvadora a todos os homens. Homens, mulheres, crianças, jovens, latinos, europeus, seja quais forem as categorias que nós coloquemos, a graça de Deus tem se manifestado salvadora. É isto o que significa sem acepção de pessoas. No final do versículo 13, versículo 14, Paulo nos mostra como isso se processa. Ele diz: do Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Como é que esta graça de Deus se manifesta salvadora a todos os povos? Só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Sabe, esta doutrina tão simples que a gente olha assim e diz: lição básica do cristianismo, primeira aula da escola dominical na classe de catecúmenos, ela é questionada na contemporaneidade, por exemplo, pelo desconforto intelectual que muitos que professam a fé evangélica sentem em achar que se a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, então Deus vai dar um jeito e de alguma maneira vai salvar aquela pessoa, porque coitado, nunca chegou um missionário lá naquela tribo, naquele povo nunca foi. Eu sei que esse desconforto está presente em muitos, eu sou filho dessa geração. O que fica por trás é assim: mas é justo, se a pessoa nunca ouviu, como ela pode ser condenada? Bem, Paulo já explica isso, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, dizendo: Deus não se deixou sem testemunho de si mesmo, Ele deu na natureza e nas consciências. O problema não é do homem, presta atenção, não é ignorância, o problema do homem não é epistemológico, ou seja, não é cognitivo, não é um problema de informação.
O problema nosso humano é moral. O ser humano olha para o testemunho que Deus deu de si mesmo e perverte esse testemunho, gerando idolatria, ao ponto da Escritura Sagrada dizer que ninguém é indesculpável diante de Deus. Qual é a forma, portanto, de haver esperança para alguém que distorce o testemunho de Deus e não dá a ele a glória devida? A única esperança é Jesus. E é por isso que ele é apresentado por Paulo aqui como o Salvador Jesus Cristo, o Redentor, o único em quem nós experimentamos a salvação, o único através de quem, pela fé, serão salvos os que serão salvos. E ele nos mostra como Deus operou esta graça salvadora. Ele diz: o Salvador Jesus Cristo, ele, o qual a si mesmo se deu por nós, uma oferta voluntária. Ele escolheu. Nós lemos hoje o resumo da nossa doutrina sobre a humilhação de Cristo, que consistiu numa escolha voluntária de assumir a humanidade. Divino por toda a eternidade, abre mão de usufruir as benesses da divindade por um período de 33 anos e submete-se à humanidade. Pode passar muitas vezes despercebido por nós a gravidade desta humilhação. Foi voluntário, ele o fez. Para quê? Para salvar rebeldes perdidos como eu, você e todo o restante da humanidade, indistintamente. Indistintamente. Esse Senhor Jesus Cristo nos é apresentado como aquele que a si mesmo se deu por nós. É uma oferta que foi entregue a Deus. E o texto continua dizendo: a fim de remir-nos de toda iniquidade. A ideia que está por trás aqui é a ideia retirada do pátio comercial da escravidão dos escravos presentes nos dias do primeiro século. Quando um escravo era comprado e, portanto, resgatado de um senhor para fazer parte, para ser propriedade agora de um outro senhor. O que Paulo está dizendo é: Cristo, quando oferece-se a si mesmo por nós, o fez com o propósito de nos remir de toda iniquidade. Qual é o Senhor do qual Cristo está resgatando a sua igreja? A iniquidade, o pecado. Ele é apresentado aqui por Paulo como sendo o Senhor que governava a vida de cada um pecador antes de ser salvo. Aquele que comete pecado, disse Jesus, é escravo do pecado, é o seu senhor, a iniquidade, o mal que habita. As inclinações do coração, a autonomia, a independência, o autodesígnio de dizer: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu que me governo, e com isso dizendo: são as minhas paixões, desejos e decisões que governam a minha vida. Cristo veio nos resgatar deste Senhor, a iniquidade que havia em nós e que era o fator determinante às nossas escolhas. Quando Ele se entrega, Ele nos reme, nos resgata, nos compra para sermos agora propriedade dele, servos dele. Servos de Cristo é melhor do que ser CEO do mundo. Ser servo de Cristo ou escravo de Jesus é muito melhor do que qualquer posição de destaque fora de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E ao fazer isso, nos remir de toda iniquidade, continua, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Com a sua oferta na cruz do Calvário, ele que veio, encarnou e ofereceu, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele oferece uma oferta que é capaz de comprar da escravidão, da iniquidade, um povo para si. Mas veja, nós viemos de onde? Da iniquidade. Não ocorreu apenas uma transação comercial de termos sido comprados da iniquidade e agora tornados propriedades de Deus, se nós continuássemos nas mesmas práticas da iniquidade. Isso mostra que ocorreu uma transação comercial, mas não uma mudança de dono de fato. E por isso há uma obra sequente anunciada aqui, que é da purificação para si mesmo. Agora é uma outra imagem que é atribuída, não é mais a do comércio,
não é mais do mercado legal da compra dos escravos, mas é a imagem ritual da purificação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos lava. Desde os ritos judaicos do Antigo Testamento, ao aproximar-se de Deus no templo antigo, havia o espaço para purificação ritual, para se lavar. Os sacerdotes lavavam suas mãos. É esta realidade que nós somos sujos moralmente, pois somos imperfeitos, mas que Deus nos torna aceitáveis diante de si pela obra do seu Filho, que não apenas nos comprou, mas também nos purifica. Preste atenção, algo extremamente simples, não é novidade para a maior parte de vocês aqui, mas na prática é uma doutrina que a gente precisa resgatar o tempo todo. Quando nós somos visitados pela consciência do pecado, quando o mal que habita em nós vem à tona pelos conflitos da vida, quer sejam familiares, sociais, sejam quais forem, os seus limites aparecem. Não são poucas as pessoas que se debatem com a dificuldade de enxergar uma imagem de sua própria imperfeição, demonstrando com isso, certamente, um orgulho, mas demonstrando também com isso a sua dificuldade de olhar para a obra purificadora de Cristo Jesus. Esta dinâmica deverá nos acompanhar até nos encontrarmos com o Senhor. Porque se por um lado há aqueles que são indiferentes ao pecado e ao erro na sua vida e vivem como se não os cometessem, já estão com a consciência cauterizada e portanto não enxergam a imundície que estão e quão desagradável é aos olhos do santo Deus, por isso não se incomodam. Por outro lado, há aqueles que só se incomodam e não encontram paz na sua própria consciência. E tanto para um quanto para outro, Cristo é a solução. Primeiro dizendo, você, com as suas iniquidades e os seus pecados, fede aos olhos de Deus. Desculpe minha expressão aqui, trazendo para uma imagem do sentido do olfato. Fede, é sujo, é nojento. Quando Deus olha para você, Ele sente um asco, como quando você olha para aquela coisa podre, estragada, em decomposição. Isso não deveria fazer com que nenhum de nós ficasse confortável com a iniquidade na vida e o pecado, porque é isso o que ele representa diante de Deus. Porém, Deus não deixa você fedido. Paulo fala do perfume do Evangelho, do aroma de Cristo que nos foi colocado. O perfume da obra de Cristo, usando novamente a metáfora do olfato, ele diz, é aquele que é posto sobre nós, que fomos limpados pelo seu sacrifício e perfumados pelo seu sacrifício em Cristo Jesus. É esta maneira que Paulo descreve esta realidade. Agora veja o progresso. Este grupo é comprado, é purificado e é treinado e dirigido para uma outra realidade. Olha como ele conclui, dizendo, um povo exclusivamente seu, só dele, de ninguém mais, zeloso de boas obras. É esta a nossa vocação terrena. Deus nos resgata da iniquidade, não para simplesmente ir para o céu. Deus nos purifica dos nossos pecados pela obra de Cristo Jesus e nos mantém aqui em vida para que nós façamos da nossa vida um estilo que o glorifique, que o honra pelas escolhas, decisões e obras. E vejam as vossas boas obras, disse o Senhor Jesus, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, queridos, o ensinamento bíblico é que Cristo é a causa eficiente da graça salvadora. Nós só conseguimos a salvação pela graça por causa da obra de Cristo assumindo o nosso lugar. E o propósito dele ter vindo e encarnado e obedecido e oferecidos como sacrifício foi precisamente para nos resgatar da iniquidade e da impureza que havia em nós, para sermos agora dele um povo que vive para a glória dele e que é purificado pelo seu próprio sacrifício. Paulo explica, portanto, que o favor e a bênção divinas, já reveladas em Cristo Jesus, rompe todas as barreiras humanas, não está limitado a nenhum grupo humano, mas é eficaz em resgatar para Deus um povo escolhido exclusivamente para ser seu, livrando-os de sua miséria
e destinando-os para uma rota de santidade e para a sua própria glória. Esta mensagem é a mensagem da Bíblia o tempo todo. Moisés ainda, na antiga aliança, já havia alertado o povo sobre esta verdade quando nos diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás delas, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te, e um pouco mais adiante, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Egito, de Faraó, o rei do Egito. E esta verdade agora está em Cristo Jesus aberta a todos os povos. A mesma verdade que Pedro vai dizer, se expressando da seguinte forma. Olha o que ele nos diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da nossa alma. Percebem como as coisas estão unidas na palavra de Deus? Como a verdade teológica profunda da teologia da salvação, a cristologia, a doutrina de Cristo, a soteriologia, a doutrina da salvação, a santificação, a eclesiologia, a vida da igreja, doutrinas, elas estão profundamente interligadas com a vida das pessoas. É assim que aparece na Escritura Sagrada. Portanto, nós somos chamados para crer em Cristo como nosso Salvador, reconhecendo como nosso Senhor, aquele que dá a nova orientação para nossas vidas, aquele único capaz suficiente para nos perdoar os pecados, não apenas para experimentar a salvação da condenação, mas para continuar experimentando a vitória sobre os pecados na vida. Por isso que dominicalmente nós temos um momento de confissão, porque ainda lutamos com estas coisas, mas Cristo ainda é a solução para estas coisas e sempre o será, enquanto nós estamos nesta batalha aqui. Nós temos que abraçar esta verdade, sabendo da suficiência do poder de Cristo de alcançar pecadores, de completamente purificá-los, levá-los e mais, preste atenção, capacitar-nos a viver uma nova vida. Porque muitas vezes nós nos deparamos com nossas impotências diante de novas respostas na vida, tentações e dificuldades. Definitivamente, não há em Cristo deficiência ou limite para produzir estes frutos, mas em nós há resistências à primazia de Cristo na nossa vida. Em algumas áreas ou em outras, nós ainda resistimos. Veja como Paulo conclui, então, continua, a partir do verso 12, falando desta revelação da graça de Deus. Se em primeiro lugar ele nos disse que a graça de Deus se revelou salvadora sem acepção, ela também se revelou educadora com vocação. É uma sequência natural. Esta graça que salva pecadores de todo mundo, sem acepção, de todos os grupos humanos, ela não apenas salvou e disse, agora estão salvos, viram aí, soltos. Não. A salvação dos nossos pecados foi só o início de uma jornada que é a mesma graça que salvou, que agora nos educa e aponta uma rota e capacita a vivê-la. Olha como isso é dito aqui nos versículos 12 e 13. De uma forma bem precisa, Paulo vai dizer a Tito que esta graça de Deus educa-nos, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Não é curioso isso? Muitas vezes nós perdemos de vista que a tarefa
ministerial ou do magistério, da educação na vida da igreja, preste atenção, é acima de tudo uma obra sobrenatural da graça do Espírito Santo. Nós podemos perder isto de vista porque o processo da graça nos educar é um processo consciente e, neste sentido, cognitivo. É preciso entender, é preciso compreender. O Senhor Jesus, quando fala a parábola do bom semeador, ou a palavra do semeador, ele diz que houve uma semente que caiu na beira do caminho e que a ave levou. Ele diz, esse é o que ouve e não entende. Não há fruto espiritual sem compreensão. E a boa terra, disse Jesus, em contraste, é o último terreno, é aquele que ouvindo, entende. Veja, o processo cognitivo é essencial para a jornada de santificação. Porém, preste atenção, o processo cognitivo cristão não é autônomo. Não é uma simples capacidade de entender proposições, de fazer análise gramatical, sujeito, verbo, objeto, e acompanhar o conhecimento que é passado. Porque muitas vezes nós tratamos de uma forma equivocada isso. A compreensão do que foi revelado nem mesmo precisa de uma obra sobrenatural, porque foi revelado numa língua conhecida. Se você faz análise gramatical do versículo, você vai entender o que ele está dizendo. É língua, são regras da língua. Deus fala com língua, com pessoas que usam língua. Aqueles que rejeitaram o Evangelho, não rejeitaram todos eles porque não entenderam. Muitos entenderam muito bem, por isso ficaram ofendidos. Diz o texto sagrado, entenderam o que Cristo estava dizendo após a parábola e por isso ficaram ofendidos. Porém, o ponto aqui se dá no nível da aquiescência, da submissão. A ação do Espírito também é uma ação iluminadora, compreensiva, mas não é meramente compreensiva. É formadora. Eu entendo e eu me rendo. Eu digo, é isso que eu quero. Eu entendo e eu substituo o que eu entendi pelo que antes eu comodamente aceitava. De tal maneira que vai havendo uma reformulação da maneira de compreender a realidade, a vida, as lutas, o próximo e Deus, por aquilo que eu pensava e ajustava ao meu coração para aquilo que eu vou aprendendo. É um processo. Por isso que se diz, educando-nos. É um processo contínuo. Para quê? Tem um propósito. O processo desta graça educadora é que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, nós nos distanciemos de tudo aquilo que não glorificava a Deus, mas que era transgressão em nossa vida. Veja, não simplesmente porque eu agora não faço certas coisas, porque eu aprendi uma lista do que não fazer, mas porque agora eu estou sendo educado e eu entendo como estas coisas não promovem a glória de Deus, mas o desonram e fazem mal a mim e ao próximo. E à medida que eu vou sendo convencido pela verdade da palavra de Deus, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e portanto superior e melhor àquilo que eu imaginava para a minha vida, que eu vou pouco a pouco me distanciando de um estilo de vida de rebelião para um estilo de vida de conformação. Para que vivamos, diz o apóstolo Paulo, no presente século, neste tempo presente, no caso escrevendo a Tito há 2000 anos atrás, mas exatamente a mesma dinâmica hoje em dia. O mundo rebelde contra Deus sempre trará, preste atenção, geração após geração, narrativas, explicações e valores de autonomia, independência e oposição a Deus, que são veiculados pelos meios de comunicação usados em massa, introjetados pelo consumo dessa cultura pop e vivenciado pelos anseios e escolhas da vida. O que a graça de Deus nos faz? Nos reeduca, nos redireciona para outros valores e outra vida.
Eu estou lendo um livro com a minha filha Esther, que o autor fala sobre as liturgias da vida e como a liturgia do culto é uma espécie de currículo pedagógico para a vida. Porque a cada domingo, quando nós cultuamos a Deus, nós estamos educando nossa mente sobre a verdade maior de todas, que é Deus, a miséria do pecado que habita em nós, a redenção que há em Cristo Jesus, a necessidade de confissão e de reformulação da minha mente e de adoração. Ora, isso não é apenas liturgia de culto, isso é pedagogia para a vida. E que eu devo repetir. De tal forma que somente assim, à medida que a minha mente vai sendo renovada pela verdade, é que eu vou tendo condições de viver neste presente século, século 21, com as lutas ideológicas deste momento, políticas, culturais, morais, deste nosso século, de uma forma sensata, justa e piedosa para a glória de Deus. Preste atenção, sabe o que significa na prática? Aqueles que Jesus salvou pela sua obra salvadora, Ele vai formando para nós sermos um contraprojeto cultural. Em outras palavras, a igreja jamais, desde a queda no jardim até a volta de Cristo, estará em harmonia com a sociedade. Ela sempre vai estar em uma rota de tensão, embora também de serviço e também de desfrute, mas para poder saber servir e desfrutar, tem que saber fazer as escolhas. Onde é possível cooperar, o que é possível experimentar e onde não é possível, porque eu fui educado e eu sei que isso não tem nada a ver com a glória de Deus, isso é ouro de tolo, o final disso é a miséria e a morte. É um processo. Versículo 13, ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, gente, sabe o que é a vida cristã? É um ensaio, um treinamento para a eternidade. É isso. A cada dia que eu vou reformulando meus valores, minha crença, a minha dinâmica, eu vou ensaiando um pouquinho mais do que vai ser a minha eternidade com o Pai. Eu vivo neste presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a volta do Filho de Deus, a esperança de que Ele voltará, eliminará toda oposição, todo mal e todo pecado, e eu serei plenamente conformado à imagem dEle. Enquanto esse dia não chega, eu vou treinando, eu vou ensaiando, eu vou testando cada dia um pouco mais, igual qualquer curso que a gente faz, quem estuda música. É muita aula, não é? Para sair bem. Quem estuda em qualquer área, você vai treinando e aprimorando a cada dia. A vida cristã é assim, eu estudo, eu preparo, reformulo, refaço a minha vida, presta atenção. Não há vida cristã saudável, piedosa e verdadeira, sem a capacidade de se virar para a pessoa do lado e dizer, me perdoe, eu estava errado. Eu aprendi hoje, na minha devocional, que eu estava errando com você. Me perdoe, eu estava errado, e por aí vai. Porque nós estamos num processo. Aquele que não sabe pedir perdão não entendeu o processo da jornada cristã. E aquele que não tem a humildade para reconhecer que estamos em processo, não desfrutará disso. Por fim, no versículo 15, Paulo diz, diz estas coisas. Tito, ensina para quem? Para os cretenses, os irmãos de Creta, que creram em Cristo. Exorta-os, para que aprendam, sejam educados pela graça, é a graça que educa, é a iluminação do Espírito que nos convence, repreende, chama a atenção quando for necessário, com autoridade, que não é sua pessoalmente, mas é sua posicionalmente. Eu confesso para vocês que houve um tempo que eu me senti muito empoderado da situação de autoridade. E creio que até abusei um pouco na minha fala daqueles que fui chamados para servir, próximos a mim, família e mesmo em ministério. Hoje, pela graça do Senhor, eu tenho uma compreensão que eu acho que é um pouco mais madura a este respeito. Eu não me intimido de falar a palavra de Deus, especialmente para a sua igreja, com toda honestidade, pela clareza que eu tenho, de que isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver de eu conseguir ser o exemplo e dizer, sigam-me os bons, mas tem a ver com a verdade de Deus que serve para você
e para mim. E quando somos fiéis em comunicar a verdade, a autoridade já não é nossa, ela é dele. Paulo está exortando Tito a dizer isso. Faz isso. Que ninguém despreze a sua palavra, porque não é sua, é de Deus. A minha você pode jogar fora. Mas se o que eu estiver falando for de Deus, receba com temor e tremor. Ou seja, a graça de Deus que salva é a mesma força motriz que nos educa como cristãos, que consiste em reorientar a nossa mente, a mente do cristão, para reconhecer o padrão mais elevado do reino de Deus em detrimento desses impérios parasitas e fajutos que a sociedade humana constrói a cada geração, dizendo isso é que é o sucesso, isso é que é o bom. Somente com a reestruturação da mente pela verdade é que nós percebemos isso e vamos migrando de um padrão comprometido com o século presente para um padrão comprometido com Deus no século presente, servindo a Deus no meio da nossa vida. Esta verdade é a verdade que estava, novamente, na pena do profeta Moisés, que falando ao povo, nos diz o seguinte, em Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? É isso que Deus requer de ti. Continua sendo o que Ele requer de nós. João, o apóstolo, quando escreve a sua primeira carta, diz algo semelhante, que está descrito nas seguintes palavras: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a esperança cristã. Verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que tem nele esta esperança, assim como Ele é puro. Doutrina e prática andando juntas. Qual o seu nível de compreensão das verdades de Deus? Da pessoa de Deus, da pessoa humana, da pessoa de Cristo, da salvação, da vocação, do seu chamado para a vida. De que maneira o seu projeto de vida, as suas escolhas, aquilo que você sonha para a sua vida, é definido e afetado pelo que você acredita. Os seus sonhos têm alguma coisa a ver com o que Deus está fazendo? Ou com projeções do que o seu ego gostaria de ter, na ilusão idólatra de que só assim serei feliz? Isso nos mostra a necessidade de que nós que fomos salvos, continuamos dependendo da graça para sermos reeducados. Portanto, estude a Bíblia, abra, leia, questione, venha para a igreja com expectativa, venha preparando o coração, dizendo: Senhor, fala comigo, quebra essa cabeça de madeira aqui, vem pelo teu Espírito, abre, me renova, me ajuda a perceber o que tem, e deixar para trás as lutas e resistências, me ajude a ceder, converter, mudar, invista em relacionamentos em que a Bíblia é instrumento. Preste atenção, não só saia com seus colegas para tomar uma bebida, comer um lanchinho, fazer um joguinho, isso é tudo muito bom. Vá além, ajude as pessoas que Deus colocou na sua vida a entender estas mesmas verdades e a experimentá-las, para que você possa olhar ao final da sua vida para trás e dizer o seguinte: enfrentei muitas lutas, mas Deus esteve comigo em todas elas, e tenho uma certeza que eu tenho, de tudo que eu conquistei aqui, que vai ficar aqui, tem outras coisas que eu conquistei que eu vou levar comigo na eternidade. A alegria de algumas pessoas terem conhecido mais a Deus, e eu tomei parte disso. Orei com ela, estudei a Bíblia, ajudei a enfrentar as lutas, e eu fui ajudado por outras pessoas. Porque no final das contas, quando a morte chegar, o que importa é o que tem peso eterno que nós vamos carregar. E isso só a graça de Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome pela Tua maravilhosa graça, graça redentora,
salvadora da condenação dos pecados, salvadora da escravidão dos pecados, e que se manifestará salvadora da presença dos pecados. Te louvamos pela tua graça reformadora. Pedimos, ó Deus, o poder do teu Espírito para quebrar nossas resistências. Ó Deus, não permitas que sejamos um povo de duro serviço, que ouve, não se rende, que o coração é duro, que resiste, que abraça outros projetos, valores, ideias, ideologias, pensamentos, filosofias, e que ditam a vida e normatiza. Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus. Ó Senhor, a tua palavra é poderosa, e nós rogamos o poder do teu Espírito, ela vir trazendo luz ao nosso coração. Vida nova, convencimento, transformação, adequação ao teu Filho Jesus Cristo. Dele dependemos e nele encontramos tudo o que precisamos para vivermos para a tua glória. Pela tua palavra, pelo teu Espírito, muda o nosso coração, conformando-nos a Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Entoemos o amém tríplice. Permanecer assentados um instante.